Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Espalhar Amor, nessa série que nós estamos fazendo sobre as moradas do Castelo Interior. Você que aí está entendendo, querendo aprender um pouco mais sobre o Castelo Interior, nós vamos estar então começando a falar da primeira morada hoje. É um caminho que não vai parar hoje, a gente vai falar da primeira morada por algum tempo, para que você possa aprender e você possa conseguir viver isso daí, conseguir viver essa experiência da primeira morada, conseguir viver essa experiência com Deus. Então, para que a gente possa começar, para que a gente possa conseguir rezar, vamos iniciar nosso momento com a intercessão, rezando aqui, fazendo os nossos pedidos. Traga ao seu coração neste momento os pedidos que você quer fazer, os pedidos que você tem no seu coração, para que Jesus possa vir. Eu quero já colocar aqui nas nossas intenções o Santo Padre, o Papa Francisco, as suas necessidades. Quero colocar também os nossos bispos, em particular o bispo da minha diocese, que é Dom Frei Severino Klazen, os párocos, os padres, Os padres aqui da minha paróquia, os padres daqui da minha diocese. Coloque também o seu padre, a sua intenção, coloque o seu bispo, vai colocando a sua família, vai colocando as pessoas que você deseja neste momento, para que a gente possa rezar então um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo pela graça deste momento. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para a gente iniciar neste assunto, para a gente começar a preparar os nossos corações para o nosso momento de oração, vamos nos lembrar da passagem de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos recebem o Espírito Santo, onde os apóstolos recebem a graça do Espírito Santo. Hoje nós não vamos ler o Evangelho, porque nós não estamos ao vivo, para a gente ler junto aqui, tá bom? Então, vamos pensar no nosso coração, vamos colocar aqui no nosso coração aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus fez na nossa vida, que é que Deus colocou no nosso coração. Ele colocou sua própria presença. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com relação ao nosso livro. Se você ainda não tem, o livro é Santidade para Todos, da Canção Nova. Esse livro ele vai estar falando das moradas, vai estar falando da vida espiritual, da vida de oração. Ele vai dar um manual de como você se portar, de como você conseguir ir crescendo. Nós vamos meditar todo este livro para que você possa ir crescendo. Então, nós precisamos entender que nós queremos ser santos. Quando nós falamos de morada, nós estamos falando de santidade. Nós estamos falando que nós queremos ir para a santidade, queremos estar próximos de Deus. Mas o que é a santidade? Nós podemos definir, o livro fala que nós podemos definir a santidade como uma intimidade com Deus. E essa intimidade faz com que a gente escute a voz dele, como num sussurro. Deus está sussurrando aos nossos ouvidos, Deus está falando ao nosso ouvido. E como é que nós vamos entender, como é que nós vamos saber que Deus está falando a nós? Através dessa intimidade. Mas, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, precisamos saber aonde é que Ele está, aonde é que Ele está falando conosco. Precisamos saber aonde está Deus. E para a gente descobrir aonde Deus está, precisamos ir em direção a Ele. Então nós temos que começar a entender como que Deus fez a nossa estrutura, a nossa santidade, o nosso caminho de santidade. Deus nos constituiu de uma forma específica. Deus fez os anjos como seres espirituais. Deus fez a pedra como um ser, um mineral. Deus fez as plantas como um ser vivo. Deus fez os animais com corpo. Deus fez a mesma coisa conosco.
Nós somos como se fosse um composto. Nós somos corpo e somos alma. O corpo com todas as suas faculdades, os sentimentos, os afetos, a existência, as necessidades, e a alma com as suas potências, que é a inteligência e a vontade. Mas precisamos entender que Deus fez muito mais do que isso. Quando Jesus se encarnou, Deus se uniu à nossa humanidade. Deus criou para a humanidade um lugar específico, um lugar santo. Então, Jesus, através da sua humanidade, ao se encarnar, trouxe a presença divina para os seres humanos. E essa presença divina, quando ele dá aos apóstolos, quando ele dá o Espírito Santo. A partir do Espírito Santo, a partir desse doar-se do Espírito Santo, Deus não só colocou para nós a nossa santificação, aquele que ia nos ajudar, mas ele passou a habitar em nós. Então, a partir daqui, nós temos uma presença divina em nossa alma. E essa presença divina nós ganhamos no nosso batismo. Quando nós somos batizados, Deus cria em nós, em nossa alma, Deus cria lá no centro da nossa alma, um lugar onde Ele possa habitar, uma presença divina ali dentro. Por quê? Por que Ele precisa disso? Por que nós precisamos, aliás, disso? Porque para sermos santos, não basta amar a Deus com amor humano. Nós temos que amar a Deus com o amor do próprio Deus. E para isso, nós temos que ter a presença de Deus em nós. Para isso, nós temos que ter a presença de Jesus em nós. Se nós queremos ser santos, se nós queremos ser como Deus, nós temos que estar com Ele, nós temos que ter essa presença. E é o batismo que faz isso para você. Não é o batismo no Espírito Santo, eu estou falando de batismo, do batismo sacramental. Se você não tem o batismo sacramental, você não ganha essa graça no seu coração. Você precisa do batismo sacramental para entrar em unidade com o divino. Quando nós começamos a ter essa espiritualidade, quando nós ganhamos essa espiritualidade, Deus cria para nós um organismo divino, que vai nos dar essa capacidade de crescer na santidade. E é essa graça, é essa presença divina, é esse lugar que Deus habita no nosso coração, na nossa alma, que nós chamamos de espírito. Quando nós falamos corpo, alma e espírito, nós estamos falando desse lugar na alma que Deus coloca em nós através do batismo. Muito bem, então entendemos aqui como é que nós chegamos até, entendemos como que é a estrutura da alma humana, como é que é a estrutura do ser humano, mas como que nós entramos na primeira morada? O que nós temos que fazer para entrar na primeira morada? Nós temos que ir em direção aonde está esse espírito, que está lá na sétima morada. Deus já está na sétima morada. Se você é batizado, Deus já está lá, na sétima morada, te esperando. É você que está fora do castelo. É você que está fora da morada. Então precisamos aprender como chegar lá. Temos que aprender como andar até a sétima morada. Então nós precisamos começar um caminho de conhecimento. Então, o único caminho que se existe para ir até a sétima morada, para se entrar no castelo, digamos assim, né, para podermos conseguir adentrar na estação de trem, como eu falei no vídeo anterior, é o caminho da conversão. O livro Santidade para Todos diz: embora seja uma velha conhecida, muitos permanecem apenas nas portas. Então, nós precisamos parar de ficar apenas sabendo as coisas. Nós temos que agir. Se sabemos que é a conversão que faz com que a gente comece um caminho de santidade, então vamos começar a conversão. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que faz a conversão? A conversão, ela começa quando você renuncia o pecado. É uma experiência de Deus. Você começa ali renunciando todo o pecado. Você não quer mais pecar. Você não quer mais ficar a par. Você fala: Senhor Jesus, eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais cometer este pecado. Eu quero caminhar rumo a você. Eu quero entrar em santidade. Quando nós começamos a ter este olhar, quando nós começamos a ter este pensamento, nós finalmente começamos a nos orientar pela santidade. Então, você que está aqui, você que está começando um caminho,
quando você é chamado a entrar em santidade, você é chamado a renunciar todo pecado. Pecado mortal, pecado venial. Isso aqui a gente vai explicar mais pra frente. Mas você é chamado a renunciar. Por que você é chamado a renunciar? Porque o pecado te fere. O pecado é gostoso, mas ele te fere. Ele é um mal disfarçado de bem. É quando você... Eu vou dar um exemplo que eu dei de novo. O pecado é quando você ofende a Deus. O pecado mortal é quando você mata. É como se você estivesse matando sua mãe. O pecado venial é como se você estivesse dando um tapa na cara da sua mãe. Ambos são graves, mas quando você comete um pecado criminoso de matar alguém, aquilo só tem remédio com a confissão. Enquanto com a caridade você consegue remediar o outro, pedindo perdão. Fala assim, mãe, me desculpa, eu não queria ter feito isso, eu estava fora de mim. Mas quando você mata, somente a ressurreição é a solução. Então não basta apenas você renunciar ao pecado. Você tem que ir e resolver. Você tem que ir lá no padre, falar, padre, eu pequei, preciso confessar com o Senhor, e os meus pecados são esse. Receba a absolvição e volte para a graça. Porque esse organismo que Deus colocou em você, que é a presença dele, se você comete um pecado mortal, ela sai. E assim você não avança mais. O batismo colocou o Espírito Santo ali. Mas o Espírito Santo não vai agir se você colocar um pecado. O pecado é uma barreira. Então você tem que tirar essa barreira. Você tem que começar a arrancá-la fora de você, para que você possa, de fato, começar a crescer na santidade. E além da confissão, você precisa começar uma vida de oração. Você tem que crescer em vida de oração. A oração é a porta por onde você entra na primeira morada. Confessou, rezou, primeira morada está garantida. Então, para frisar, para você entender, para você colocar aí, para você entender de fato como é que você vai destravar a porta para entrar na primeira morada. As portas da primeira morada estão travadas. Se você já foi batizado, elas são destravadas. Se você se confessou, ela é aberta. E se você reza, você entra. Se você nunca foi batizado e a partir do momento que você foi batizado, você rezando, você já entrou na primeira morada, tá bom? Então é isso que tem que entender. Então você já está um passo a mais. Só que não basta você apenas entrar na primeira morada. Não adianta você querer ir na primeira morada. Que legal, estou na primeira morada. Eu não estou falando ainda das próximas moradas, tá? Não estou falando ainda das próximas moradas. Nós vamos ficar um tempo só falando de primeira morada. Não basta você querer entrar na primeira morada e não fazer nada. Você quer ser santo? Você quer passar da primeira morada para as outras moradas? Então você precisa reformar a morada. Aqui no livro Santidade para Todos, nós temos essa ideia aqui, ó. Se a grande imagem das primeiras moradas são os 40 anos que o povo eleito passou no deserto, o nosso foco de constante trabalho é a atenção e atenção é combater em nós mesmos os problemas que a palavra de Deus imputa ao povo de Israel, que é a desobediência e a idolatria. Do que o livro está falando? O livro está falando dos nossos pecados. O livro está falando das nossas má tendências, dos nossos defeitos dominantes. O livro está falando que nós temos que vencer a nós mesmos. Aqui, algumas pessoas dizem, alguns santos também concordam, que nós precisamos nos conhecer para vencer a nós mesmos. E como é que nós vamos vencer a nós mesmos? A partir de um autoconhecimento. Nós temos pecados, nós temos traumas, temos bloqueios, nós temos um temperamento. Eu, por exemplo, sou melancólico. O melancólico ele tem que conhecer o temperamento. Por quê? Porque existe no temperamento uma tendência a um defeito. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do melancólico. O melancólico tem tendência ao defeito da desesperança, ao defeito da crítica. Tudo está insatisfeito, tudo está ruim.
a tristeza. O melancólico ele tende a uma tristeza. Agora, se eu fico parado na tristeza, se eu fico parado na desesperança, se eu fico parado na crítica, como é que eu vou ser santo? Então, eu tenho um temperamento, você tem outro. Cada um tem um temperamento específico. E você precisa aprender a vencer esse temperamento. Então, nós temos muita coisa que curar. Temos autoimagem não resolvida. Temos alguma coisa para perdoar no nosso passado. Pessoas a perdoar. A primeira morada é a mais dolorosa. É um momento que você vai precisar de cura. É um momento que você vai precisar de conversão. Para você entender como é que uma pessoa entra na primeira morada. A pessoa entra na primeira morada e fica saindo o tempo todo porque ela não resolve essas pendências. Então, se você quer entrar ser santo e sair da primeira morada, ir para a segunda, ir para a terceira, nós temos que resolver primeiro essa parte. Vamos pegar o que você tem. Vamos pegar o que você está hoje. Vamos juntar os cacos. Vamos curar o que você precisa curar. A gente vai fazer uma oração hoje por cura por você. Mas nós só vamos iniciar. Nós temos um processo longo para fazer. Nós vamos fazer um processo de conhecimento de nós mesmos dentro da primeira morada, para que aí sim a gente avance. Ainda não vamos falar de oração vocal, oração mental, a gente ainda não vai falar disso. Nós vamos primeiro curar, vamos primeiro resolver essas pendências que nós temos que resolver, e aí a gente vai avançar. Não adianta ficar aqui falando para você que vai ser uma coisa fácil, porque se você quer ser santo, você tem que assumir a sua cruz. Jesus disse isso: se você quer me seguir, tome a tua cruz e vem comigo. Você tem que pegar as suas dores, você tem que pegar as suas feridas e dar para Cristo. Cristo é maior do que a sua dor. Cristo é maior do que a sua dor, então você precisa entregar para Ele. Agora, você quer ir? Você quer começar um caminho? Vamos começar esse caminho. Vamos precisar resolver isso. Nós precisamos olhar para o nosso interior, para a nossa vida, para aquilo que ficou em nosso coração. Para você dar uma olhada aqui, a construção da vida espiritual significa nos afastarmos cada vez mais da desobediência de Adão e nos moldarmos à obediência por excelência de Cristo. A excelência de Cristo é esta. Aqui está o jeito que você vai obedecer. Por isso, se a vigília é constante para nós não cometermos pecados mortais, nos mantém na graça santificante. Então nós temos que lutar contra o pecado mortal. O pecado mortal te impede de avançar. O venial te dificulta. O mortal te impede. Precisamos fazer com que essa graça cresça em nós. Nós temos que construir uma estrutura sólida para o nosso castelo. Toda a nossa vida espiritual, todo o nosso caminho de santidade, todo o nosso apostolado vai depender da primeira morada. Se você quer ser um santo de sétima, você tem que construir bem a primeira. Não pode ficar faltando nada. Precisamos fazer com que ela ganhe mais força dentro de nós. Enquanto isso, enquanto nós vamos construindo arrumando o nosso castelo, arrumando a nossa primeira morada, a nossa vida, nós vamos rezando, nós vamos começando um caminho de santidade, nós vamos rezando, nós vamos crescendo, nós vamos nos santificando. Então aqui, o livro ele já começa a falar um pouco sobre os graus de oração. Eu não vou me deter muito nisso agora, mas eu já vou te falar como que você vai começar a crescer na oração, tá bom? Que aí a gente vai entrar agora na oração de cura,
e vamos nos encaminhar para o nosso encerramento. Mas eu vou te dar a dica. Primeira coisa de tudo, se confessa. Igor, mas eu só tenho pecado venial. Confessa. Não importa qual seja o pecado. Confesse, comece o primeiro passo. Ok, confessou, começa um caminho de oração vocal, que é um Pai Nosso, rezar o terço, por exemplo. Reze o terço, leia a Bíblia. Ainda que você não saiba meditar, leia a Bíblia. Conheça Jesus. Faça a oração do terço. E mais importante que tudo, vá na missa. Comungue Jesus. Adore Jesus na Eucaristia. Separe um momento para você adorar. Tá bom? Então aqui você já vai começar um caminho de santificação, tá bom? A partir disso, você vai começar a crescer. Então, vamos fazer esforço, vamos começar um caminho de santidade. Vamos lá, agora, iniciar a nossa jornada. No vídeo da semana que vem, nós vamos começar o processo de cura. Nós vamos começar o processo que vai fazer com que a gente comece a curar a nossa vida. Vamos começar pela autoimagem, como que nós nos vemos. Vamos começar a olhar o olhar que Deus tem por você. E assim a gente vai indo. Então a gente vai pegar essa parte aqui, esse livro aqui. Não vamos deixar ele de lado, mas a gente vai utilizar alguns trechos dele e alguns trechos de alguns livros que falam de autoimagem. Depois a gente vai para a história. E assim a gente vai ir. Assim a gente vai reestruturar a nossa espiritualidade. A gente vai reestruturar a nossa história. Vamos reformar nossa primeira morada. É isso que nós queremos fazer. Não queremos fazer mais aqui no nosso canal apenas formação. Nós queremos resolver. Nós queremos te ajudar a ser santo. Então, antes do momento de cura, eu já te peço que assim que terminar esse vídeo, você envie esse vídeo para outras pessoas. Porque assim você vai conseguir ajudar o nosso apostolado, mas também vai ajudar as pessoas que você gosta. Quantas pessoas você quer que seja santo? Quantas pessoas você quer que seja curada? Quantas pessoas você quer que seja feliz? Então, envie esse vídeo para essas pessoas, assim que nós terminarmos o nosso vídeo, para a gente conseguir fazer uma obra de caridade. Você vai estar sendo um evangelizador com isso, tá bom? Então vamos iniciar. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nossos corações, Senhor Jesus, para que eu possa vir neste momento te pedindo a sua graça, te pedindo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Senhor Jesus, quantas pessoas aqui estão precisando da tua presença. Vinde, Espírito Santo, sobre cada pessoa que está nos acompanhando, sobre esta pessoa que acabou de ver esse vídeo, sobre essa pessoa que vai chegar agora. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, abençoar a espiritualidade dela, a família dela. Quantas pessoas aqui têm problemas com as famílias? Nós vamos rezar por você. Você que tem problema com o pai, você que tem problema com a mãe, que não se sente amado pelos pais. Senhor Jesus, vai curando essa pessoa que não se sente amado, porque o Senhor ama essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, você que não sente amado, você que não sente o amor de pai, não sente o amor de mãe, Deus está dizendo, não importa se eles não te amam. Não importa se você não sente esse amor, porque eles te amam. Mas não importa se você não sente esse amor. Mas eu te amo. Se eu não estivesse pensando e te amando, pensando em você e te amando, você não existia. Então, olhe para você. Sinta esse coração batendo. Cada batida é uma prova de Deus dizendo, eu te amo. Então, entenda que Ele está com você agora. Ele está aí, aí no seu coração, batendo, fazendo essa prova de amor por você. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Olhe para você. Olhe para você. Não precisa abrir os olhos, mas perceba você. Deus te ama muito. Cada célula do seu corpo está nas mãos dele. Então, vai colocando em seu coração todo este amor, vai deixando que Deus vai preenchendo este amor. Você que foi abusado, você que sofreu abusos, você que teve um namoro não muito saudável, que se feriu no namoro,
Você que se sente abandonado pelas pessoas, Deus vai te curando neste momento. Deus está te curando neste momento. Tem uma menina que Deus está querendo dizer para você: minha filha, o mundo não acabou. Você não morreu. Você está viva. Você está viva. Para com frescura. Você pode achar que não é frescura, mas você fica chorando. Você fica chorando por causa de coisas que são somente da sua cabeça. Minha filha, olha o quanto Deus te ama. Deus te ama. Não importa os outros, Deus te ama. Deus deu uma vida por você. Quem vai dar vida por você além de seus pais? Deus te deu a vida. Deus te deu o próprio sangue. Quem morreu na cruz por você foi seu namorado, foi seu amigo? Não, Deus morreu por você. Entenda isso. Dói eu falar isso? Dói ouvir? Dói ouvir. Mas você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Porque você recebe um amor que foi provado por você. Alguém te ama de verdade. Alguém te ama. Para de ficar prestando atenção no amor humano, minha filha. Para de ficar prestando atenção no amor humano. Deus te ama mais. Deus te ama mais. Ele vai te curando também desse seu desejo de suicídio. Desse seu desejo de tirar a tua própria vida. Para com isso. Isso daí é coisa que nem diria o Padre Léo, é coisa do encardido. Para de reclamar da tua vida. Para de reclamar da tua história. A tua história tem feridas. Tem feridas. Nós vamos fazer um caminho para curar essas feridas. Mas pare de se queixar da sua vida, porque a sua vida é uma vontade de Deus. E se você ainda está viva, é porque Deus te quer. É porque Deus te ama. Minha filha, Deus te ama. Entende isso? O que importa se um amigo ou um namorado não te ama? Você terminou um relacionamento há pouco tempo. Deus te ama. Ele nunca vai sair de perto de você. Você pode se afastar dele, ele não. Ele, mesmo se você pecar contra ele, que é uma ofensa a ele, ele está com você. Você está chorando agora porque Deus está aí. Porque Deus está te dizendo: minha filha, eu preciso te balançar às vezes. Eu preciso te sacudir às vezes para que você entenda o quanto de amor eu tenho por você. Então Jesus vai curando essa pessoa. Vai curando essa pessoa porque ela está se sentindo como se ela não fosse digna do teu amor. Senhor Jesus, vai fazendo com que ela se sinta digna. Porque o Senhor troca reinos por ela. Ela é preciosa para o Senhor. Minha filha, você é preciosa para Deus. Coloca a mão no coração e repete comigo. Eu sou preciosa para Deus. Diga de novo. Eu sou preciosa para Deus. Mais uma vez. Eu sou preciosa para Deus. Minha filha, você é preciosa. E para você ter certeza que é você hoje na missa, Deus vai falar com você. Na missa. Presta atenção na missa. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Não sei o que ele vai falar, mas ele vai falar com você. Tá bom? Então vamos rezar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha preencher todas essas áreas da sua vida. Desculpa as outras pessoas que precisavam de oração. Eu vou colocar vocês na intenção depois, na oração final, mas essa pessoa está precisando, essa filha está precisando. Minha filha, que Deus vai te abençoando neste momento. Vai pedindo que o Espírito Santo venha preenchendo. Fala: Espírito Santo, eu me abro à tua presença na minha vida neste momento, nessa hora, porque eu quero viver a tua unção na minha vida.
todas as áreas em que eu fui ferida, todas as áreas em que eu fui ferida, todas as áreas em que me feriram, todas as áreas que eu me feri, vai preenchendo com teu amor, vai preenchendo com a tua graça. Sim, Senhor Jesus, eu te peço que vai enchendo mesmo, Senhor Jesus. Cada lugar que foi curado agora, cada lugar que foi preenchido com a tua presença. Vem, Senhor Jesus, neste momento também sobre as pessoas que estão conosco, que também estão precisando de cura. O Senhor sabe a cura. Nós não vamos estender muito esse vídeo para não ficar muito grande, mas o Senhor sabe quem são essas pessoas que estão precisando de cura, Senhor. Vai neste momento e vai curando, vai libertando. Tem uma pessoa também no hospital que está vendo esse vídeo agora e está desesperada porque acha que vai morrer. Deus vai tá te dizendo agora, minha filha, não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai ser curada, você vai sair desse hospital e vai testemunhar. Você vai testemunhar que você saiu desse hospital. Amém? Confia, confia, confia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Mesmo não sendo ao vivo, Deus fala. Tem gente que estava ali no momento que a gente estava rezando, que para Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Mas no momento que a gente está rezando, Deus vai revelando aquilo que é para falar. Para Deus não existe o tempo. Entende? Tinha gente que estava duvidando que estava falando com ela. Deus estava falando com você. Está falando isso por causa de você que não estava acreditando que Deus estava falando com ela, com você. Tá bom? E você, minha filha, que estava precisando de cura, que a gente rezou por você hoje. Você sabe que é você. Não acabou. Você precisa fazer um caminho. Você precisa de um acompanhamento. Tá? Aqui nós vamos fazer os momentos de cura. Vai acompanhando esses momentos de cura. Mas procura um padre para confessar, por causa dos pensamentos de suicídio que você teve. Se confessa, diz, padre, eu tive esses pensamentos suicidas. Confessa com ele, explica para ele. Pede para ele te fazer um acompanhamento uma direção espiritual. Mas também fala com seus pais, fala com alguém que você confie, para você começar a ter um acompanhamento também pessoal. Se você puder ter um acompanhamento profissional de um psicólogo, eu falo que é necessário, porque eu já passei por isso, tá? Então, faça esse caminho. Vai lá e pede a ajuda, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por vocês estarem conosco. Esse é o segredo da primeira morada, tá? É você entrar numa vida de santidade e reformar a morada. Não basta você estar aí querendo começar uma santidade, um caminho de vida e não curar as coisas que tem que curar, não começar a praticar o que tem que ser praticado, tá bom? Então, semana que vem, vamos fazer reformando a primeira morada, né? E a gente vai fazer aí um processo de cura da autoimagem. A gente vai começar a cura da nossa imagem, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.